uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Privilégio de dividir esse momento com você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E fica ligadinho aí que hoje é um daqueles temas, um daqueles debates marcantes aqui do Vejam Só, com muito conhecimento. Tenho certeza que você vai aprender e vai avançar demais, tá bom? Então, fica ligadinho aí. Ó, já deixo aqui o meu Instagram, chega por lá, para a gente poder conversar, interagir por lá também. Já vou apresentar os nossos convidados para a gente poder iniciar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria que recebemos aqui nos nossos estúdios o reverendo Samuel Ribeiro, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Kaique, um prazer conhecê-lo pessoalmente. É uma alegria estar aqui, né? Debater sobre um tema diferente, né? Quando a Angélica falou, cara, um negócio inédito aí. Então, espero que seja uma boa conversa e a gente consiga esclarecer os ouvintes. Sem dúvida. Aqueles que nos assistem, qualquer dúvida. Isso é uma oportunidade de reflexão. Bom, para a gente começar, eu vou pedir as informações da igreja, reverendo, por favor. Sou o reverendo Samuel Ribeiro, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança. Fica aqui pertinho, no bairro de Pinheiros, na rua Arthur de Azevedo, 1007. Temos culto às 9h30 e às 18h30 e também escola dominical às 11 horas. Entra lá no Instagram da igreja, dá uma olhada lá nas atividades. Vai ser um prazer recebê-los lá. Boa. Aí as indicações, inclusive, já apareceu para você os contatos, né, da igreja, do reverendo Samuel, e eles vão ficar salvos também no nosso perfil do Instagram, para você poder chegar por lá e ter contato, conhecer o ministério do nosso irmão e, obviamente, pegar outras informações da igreja também, se for do seu interesse, tá certo? E nós recebemos também na noite de hoje o professor Kaique Slumial, ele que é teólogo e gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui essa noite. Kaique é um parceiro aqui do Vejam Só, tive o privilégio de recebê-lo aqui pela primeira vez, assim, num debate e ver todo o seu crescimento e desenvolvimento. Kaique, Deus continue te abençoando demais, meu irmão. Graça e paz, uma ótima noite. Boa noite, Zeca. A paz, Samuel. Prazer conhecê-lo. Para mim é um prazer retornar aqui ao programa, sempre que venho. Fico muito feliz, porque sou um telespectador do programa. Então, de alguma forma, poder contribuir para mim é sempre muito gratificante. E como bem dito pelo reverendo, um tema não tão discutido, né, como geralmente nós vemos, mas eu acredito que será um tempo de edificação, de crescimento, e eu espero que os nossos telespectadores sejam abençoados e que Deus receba a glória com este nosso debate. Amém. Passar as informações da igreja, Kaique, por favor. Sim. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus Utinga, que fica na rua Loureano, 877. Nós temos cultos às quartas e sextas, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Boa. Kaique, vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos também? Hoje, inclusive, é um tema de uma área que você também escreveu e tem livro, mas o que você trouxe aqui é outro. Fala um pouquinho para a gente desse material aqui. Maravilha. Este livro recém-lançado diz respeito ao destino eterno dos não evangelizados, né? A pergunta que surge é: se a pregação do evangelho é o meio pelo qual o pecador vem ao arrependimento e, portanto, é salvo, o que será daqueles que nunca ouviram, né? Aqueles que habitam as partes mais remotas da terra e que nunca tiveram acesso ao evangelho ou a um exemplar das Escrituras. O que a Bíblia fala a esse respeito? Então, nesse pequeno livro, eu trabalho duas perspectivas que são as mais conhecidas e aceitas, que é o inclusivismo e o exclusivismo. Então, eu acredito que vale bastante a leitura. Recomendo entusiasticamente aí aos nossos telespectadores. Boa, fica aí a indicação. Material que vale muito a pena, tá bom? Não só pelas referências do Kaique também, o trabalho que ele faz, mas da qualidade da editora também. O ineditismo do assunto também. E vale muito a pena, se você tiver interesse, manda uma mensagem lá pro Kaique, o Instagram já apareceu, vai ficar salvo no nosso perfil do Instagram, e ele te fala, tá? Sobre o material e outros materiais que ele tem também para você ter acesso, tá bom? Então fique à vontade por lá. Vamos colocar na tela aí o tema que nós vamos debater na noite de hoje para a gente começar a tratar do nosso assunto. E hoje nós vamos falar sobre o texto de Isaías 53:4. E a pergunta é: na cruz, Jesus levou as nossas enfermidades e dores. Como é que essa promessa se cumpre nas nossas vidas? Se cumpre? É de fato uma promessa? Como é que a gente responde essa questão biblicamente? O reverendo Samuel vai começar respondendo, depois o Kaique vai ter a oportunidade também de dar a visão dele, ainda de que, de forma introdutória, né, indicando o caminho que eles vão seguir, e você vai responder a nossa enquete, tá bom? Então fica ligadinho aí. Vamos lá, reverendo Samuel, como é que o irmão responde a nossa pergunta?
Então, eu entendo que esse texto ele trata da perspectiva do já e o ainda não, né? Há questões no que se refere às dores espirituais, o pecado, né, que já recaem sobre Cristo, ele já toma sobre si. E há um segundo aspecto, que é a questão física, né, que só se cumprirá quando nós tivermos a glorificação do corpo, na ressurreição final, cumprindo aquilo que Paulo fala aos Coríntios, né, quando o que é imortal se revestir de imortalidade, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Então, até lá, nós conviveremos ainda com doenças. Eu sei que o Kaique não vai defender que todas as doenças deixaram de existir, né? Claro. Mas, assim, a gente convive porque até mesmo antes de Cristo nós já tínhamos doenças e a possibilidade de cura por meio dos profetas, por exemplo. Então, eu entendo que quando ele fala sobre dores, ele fala sobre enfermidades, levou sobre si, ele não está tratando de doenças físicas, mas do pecado, do preço do pecado que recai sobre ele e que no futuro, sim, seremos livres da questão física também. Tá. Então, vamos dizer assim, de maneira imediata, uma aplicação espiritual. As dores espirituais, sofrimentos decorrentes da queda de Adão, certo. A parte espiritual ela já foi resolvida nesse primeiro momento. Em alguma medida nas questões físicas também? Não, nós continuamos envelhecendo. Na verdade, hoje nós temos muito mais doenças que nós tínhamos. Por exemplo, nos tempos de Jesus, mesmo sendo tão precária, por exemplo, a questão sanitária, né? Mas há mais doenças hoje. Então, eu acho que não mitiga nada. Agora, na Novo Céus e Nova Terra, sim. Tá bom. Futuramente... Resolve plenamente. Plenamente. Perfeito. Vamos lá, Kaique. Quero ouvir a sua exposição inicial também, o caminho que você vai defender aí. Certo. Claro que discordo, né, do pastor Samuel, evidentemente. Defenderei, ao longo do debate, que as enfermidades e dores, a qual Isaías se refere no texto do capítulo 53 e verso 4, e que Mateus faz menção no capítulo 8 e verso 17, se referem a dores de fato e enfermidades, não de ordem espiritual. É importante nós pensarmos que em Gênesis capítulo 1 e verso 31 está escrito que tudo que Deus tinha feito era muito bom. E nesse contexto não havia pecado, enfermidade e morte. Portanto, nós podemos presumir que não são coisas boas e que não são oriundas da atividade criadora de Deus, mas existem como consequência do pecado. A enfermidade e a morte são oriundas do pecado. Então, na cruz, Cristo não morreu apenas para nos redimir, não apenas para livrar-nos, não apenas para promover o livramento da alma no dia do juízo. Eu acredito que a morte substituta de Cristo, ela implica em uma redenção plena. Portanto, vou argumentar a partir da ideia de uma salvação holística. Até trabalhando mais para frente um pouquinho do campo semântico do verbo salvar, demonstrando que não se refere apenas a um livramento da alma, mas ele tem também outras aplicações, conforme mostraremos, além de trabalhar o texto de Mateus, capítulo 8, verso 17, que é a citação de Isaías 53, 4. Portanto, defenderei, sim, que nós cremos que se refere a enfermidades e dores de fato. Não defenderei, é importante se dizer, a ideia da saúde perfeita, no Evangelho da saúde perfeita, ou a fórmula da fé, que são pregados pela teologia da prosperidade e muito bem combatido pelo pastor Paulo Romero na sua obra Super Crentes. Não tem nada a ver com isso. É apenas uma abordagem sadia e harmoniosa com o texto, que diz respeito ao fato de que Cristo morreu para providenciar perdão para os pecados, mas que isso também envolve a saúde. E envolve no agora. Sim. Não necessariamente só uma aplicação futura. Não. Aliás, é até importante que você tenha dito isso, Zeca, porque quando se trata dessa temática, nós temos o John MacArthur. E o John MacArthur, ele defende em sua obra Uma Vida Perfeita, que esse texto de Mateus 8, 16 e 17 deve ser entendido apenas no sentido de que o efeito do sacrifício de Cristo nos garantirá um corpo glorificado e, portanto, sem doenças, mas não necessariamente relacionados à cura nesta vida. Eu acho que é mais ou menos aquilo que o pastor Samuel defende, que se refere ao corpo glorificado, né? Mas eu acredito que essa não é a ideia, até porque hoje nós desfrutamos de benefícios oriundos da expiação, não de forma plena. A santificação, por exemplo. Jesus Cristo morreu para que fôssemos feitos livres do poder do pecado. Nós estamos em um processo gradual e contínuo de santificação que se dará de forma plena em ocasião do retorno glorioso de Cristo. Mas ainda assim nós estamos sendo santificados. O mesmo ocorre com relação à cura.
Porque a cura é um antigozo do corpo glorificado que teremos. Mas eu vou voltar a ficar doente mesmo que eu seja curado? Sim, as doenças existem, elas são consequências do pecado. E Jesus dará cabo na questão das doenças apenas em ocasião do seu retorno glorioso. Então, acho que não seria um problema. Certo. Boa. Então aí as opiniões, né, dos nossos dois convidados. E agora eu quero saber a sua opinião. Como é que você responde a nossa pergunta também? E você faz isso acessando o nosso perfil lá no Instagram, @programa Vejam Só. Põe na tela aí a pergunta que a produção preparou e deixou por lá. Aí, ó. Promessa de cura em Isaías é para todos. Vamos lá ver como é que estão as opções. Sim, ó, a todos aqueles que têm fé. Então, creio em Cristo, essa promessa está na sua vida e você pode tomar posse dela. Segunda opção, não. É específico para alguns. Ou seja, alguns serão curados, outros não. Acho que vai um pouquinho mais na linha que o reverendo Samuel disse aqui. Terceira opção, depende do plano de Deus para cada pessoa, não está atrelado a uma promessa direta. Depende daquilo que Deus quer fazer na vida de cada um. Bom, beleza. Então aí as opções, opiniões, vai lá, vote, escolha, justifique, participe, ajude na construção aqui do Vejam Só de hoje, tá bom? Eu conto com a sua participação também, tá certo? Bom, Samuel, vou devolver a palavra ao irmão, a gente já tem bastante tema aí para tratar, inclusive com a perspectiva que me pareceu bem contrária à sua, assim, de uma promessa de cura já para essa vida, por favor. Então, eu comentei com ele no bastidor, né, que eu queria ouvir um pouco a posição dele, porque é um assunto, como a gente brincou, é inédito, né, de fato, não é discutido hoje em dia, e diante do que ele colocou, surgem algumas questões. Antes, eu pretendo tratar bastante do texto de Isaías, propriamente dito, para depois ir para Mateus, Sim. porque é o texto de origem, é o texto que Mateus vai citar, né, que vai registrar a citação. E importante, por exemplo, quando a gente olha para Isaías 53, ele está falando eu vou usar o termo quebra da maldição, não no sentido do que é tratado pelos neopentecostais, mas no sentido de que no jardim, de fato, tudo é criado perfeito, o homem é excelente em relação a toda a criação, tudo era bom e o homem foi muito bom, né? Porque ele tem a imago Dei, aquela questão toda. E, de fato, no jardim, essa realidade muda quando há a queda e, com a queda, recai a maldição, uma maldição que é mitigada por Deus, a graça, inclusive, na maldição do Senhor, porque a terra continua dando fruto, mesmo que com cardos e abrolhos, o homem continua tirando fruto da terra, mesmo trabalhando com mais dificuldade, a mulher tem as dores aumentadas, então você tem ali, até mesmo na maldição, a manifestação da graça de Deus. Mas há uma maldição que recai sobre a humanidade, e essa maldição, no qual Isaías 53 se refere, ela começa a ser resolvida na cruz do Calvário por Cristo. Começa em que sentido? A parte espiritual ela é já resolvida de imediato, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte espiritual não mais existe para aqueles que estão em Cristo, e você tem um segundo aspecto, que é a questão física, que só se resolverá, de fato, em novos céus e nova terra. Por que eu me refiro a isso? Porque, por exemplo, eu comentei isso até com ele no privado, né? Antes de Cristo, nós tivemos curas acontecendo por meio dos profetas. Nós temos curas que acontecem antes, depois de Cristo. Eu entendo que a analogia que é usada aqui, as palavras que são usadas, eu vou até aprofundar mais essa questão, mas as palavras que são usadas aqui, elas andam muito próximos do que o próprio Cristo fala nos evangelhos sinóticos. Nos 3 evangelhos sinóticos, ele usa a mesma expressão. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim não para salvar justos, eu vim para salvar pecadores. Então, ali ele já atrela de que saúde ele está falando. Então, quando ele fala que ele leva sobre si as nossas dores, o verso 5, ele vai, inclusive, repetir essa questão, né? Ele vai falar o seguinte: mas foi ultrapassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele já está deixando bem claro que aqui se refere ao sacrifício vicário de Cristo, ao sacrifício substitutivo de Cristo, que resolve os 2 problemas da queda. A queda, a morte que acontece na queda, ela acontece no âmbito físico e no âmbito espiritual. A morte passa a ser uma realidade tanto de forma física e agora uma certeza, eles estão mortos em seus delitos e pecados. O verso 3, o verso todo, quando ele vai caminhando nesse sentido. Ó. O verso 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer.
e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e deles não fizemos caso. Então, esse homem de dores, ele leva sobre si as nossas dores. E essas dores nós sabemos claramente que se trata dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa. Porque a grande dificuldade, eu sei que não é o que o Kaique defende, nem o que vai defender, é se eu tentar literalizar aqui o texto, e claro, foi citado Mateus, a gente vai tratar sobre Mateus, porque ele fala lá de um contexto de cura física, aí cita Isaías por causa disso. Sim. Então, mas aqui se eu pegar o texto de Isaías de forma literal, do homem de dores, alguns vão, e eu já vi fazendo isso, defender que, de fato, os pecados deixam, as dores, os sofrimentos deixam de existir. E aí eu crio um problema teológico, mais uma vez não é o que o Kaique defende, mas eu crio um problema teológico que que a teologia da prosperidade faz, de que doença é sinal de pecado, de que se você está doente, você está em pecado, Deus está pesando a mão, essa questão toda. Então, você tem, durante a história, antes de Jesus, pessoas que já eram curadas sem a vinda do Cordeiro. E se eu pego aqui que a partir da vinda dele nós teremos curas, né? E o texto fala disso, e tivemos curas, mas o texto trata especificamente disso também, aí eu posso ter outros desdobramentos lá na frente. Eu sempre busco procurar aquilo que é o mais seguro. Sim. Então, eu acho que ele está falando sim, do fim da maldição, que acontece em dois momentos. O primeiro momento de imediato, quando somos regenerados, e no segundo momento, quando formos glorificados, que é a parte física. Porque ele teria que ter uma aplicação para todo mundo, e se não é todo mundo, talvez quem não recebeu tenha alguma coisa que está impedindo isso, né? É em oculto. Sim, mas... Vamos lá, Kaique, quero te ouvir. O pastor Samuel falou de algumas questões que eu gostaria de pontuá-las, mas só sobre o seu comentário, algumas pessoas vão receber e outras não, é claro, porque a cura, ela depende de alguns fatores. À luz do Novo Testamento, por exemplo, depende da fé daquele que ministra, da fé do que recebe e também do tempo de Deus. Não significa que pelo fato de Cristo ter levado as nossas dores, todos serão curados. Não é isso que eu defendo. O pastor falou sobre curas antes de Jesus. Evidentemente, assim como tivemos perdão de pecados antes de Jesus, embora todos os perdões de pecados estejam alicerçados em Cristo. Como que isso ocorre? Porque o sacrifício de Jesus ele tem efeito retroativo. Então, o que eu defendo aqui é a natureza holística da expiação. Ela não diz respeito apenas à parte imaterial do homem, até porque a Bíblia não faz essa diferenciação no sentido de elevar a parte imaterial em detrimento da parte material. Esse é um conceito mais gnóstico do que bíblico. Porque a Bíblia apresenta o homem na sua maneira holística. Então, veja... Se Jesus Cristo morre de forma substituta para perdoar os pecados, não apenas daqueles que vivem do seu ministério terreno em diante, mas também dos crentes pré-messiânicos, significa que os efeitos curativos também vão alcançar. Isso, eles também são retroativos, né? Então, nesse caso, não seria um problema. O pastor citou o texto no capítulo 53, verso 5, e é interessante dizer que está escrito assim, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, shalom, não é apenas um estado de espírito. A palavra shalom, nós bem sabemos, significa completude, inteireza. É algo que vai além de apenas um estado de espírito. Então, fala de algo holístico. Mas por que eu não creio, conforme o pastor Samuel, que se trata ali de uma linguagem figurada para se referir a pecados? Porque tanto o termo halá quanto makob, que são os termos hebraicos que aparecem ali, de acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, a expressão halá, por exemplo, faz referência à doença e à fraqueza do corpo, contrapondo-se ao estado normal de saúde, que pode ser expresso pelo termo shalom. Então, nós não temos no Antigo Testamento o uso da expressão enfermidade, halá ou roli, para se referir a doenças, que é o que o pastor está dizendo que crê. Além disso, o termo makob, traduzido como dores, também não aparece para se referir a pecados, mas sim a dores literais. Aliás, em Êxodo capítulo 13, verso 7, essa expressão aparece para se referir ao sofrimento causado pelos feitores de escravos no Egito. Então, olhando para o texto, considerando ali tanto o roli quanto o makob, essas expressões elas não nos permitem dizer que se trata de algo espiritual, de pecado. Esses termos não são utilizados dessa forma. E aí, para corroborar com a ideia de que se trata literalmente de enfermidades e dores, Mateus faz menção desse texto.
E sabe o que é curioso? Que quando Mateus ele vai citar Isaías 53:4, ele não usa a Septuaginta, porque a Septuaginta traduz o texto como se fosse ele leva os nossos pecados e é afligido por nós. Na Septuaginta, essa tradução interpretativa traz a ideia que o pastor crê. Só que Mateus não entende dessa forma. Ele vai direto no texto hebraico. E ao ir direto no texto hebraico, ele traduz tal como Isaías coloca. E aí as expressões gregas que são usadas aqui, se você me permite, são asteneias e nossos, que de acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, se referem literalmente a enfermidades e dores. Então nós não temos, ao meu ver, essa liberdade de atribuir ao texto um sentido que ele não possui. Eu acho que não é um expediente exegético adequado dizer que são enfermidades e dores, até mesmo pela razão que o pastor destacou. Qual que é o contexto imediato? Mateus capítulo 8, dos versos 1 a 4, a cura de um leproso. Dos versos 5 a 13, Jesus cura o servo do centurião romano. Na sequência, ele cura a sogra de Pedro. Aí no verso 16 diz que todos os que foram levados a eles, que eram enfermos e endemoniados, ele curou e libertou. E aí no 17, Mateus conclui: tudo isso está acontecendo para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, só para resumir a minha fala e os nossos telespectadores entenderem, por que não se trata de pecados? Porque o contexto imediato de Mateus 8 diz isso. Os termos que são utilizados gregos falam também de enfermidades e dores, e a tradução que Mateus faz direto do texto hebraico, utilizando então Roli e Macob, traz essa ideia de enfermidades literais e dores também. Tá, deixa eu colocar algumas questões. A questão, que nem é tanto do debate, mas a questão de que a cura se dá pela fé de quem ministra e a fé do ministrado, a gente tem Paulo para quebrar essa regra, porque Paulo pediu uma cura e não recebeu. Não, sim, eu geralmente quando falo, me permita, só um adendo, pastor. Eu geralmente quando falo sobre isso, eu cito, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, ele provavelmente orou por cura para Timóteo com relação aos seus problemas estomacais e não resolveu. Então, quer dizer, não significa que basta eu ter fé e você também que todos serão curados. Não, existe o tempo de Deus. Então, só essa ressalva. Tá. Sobre a questão gnóstica, né? Eu não acho que é uma perspectiva de gnóstica. Nós temos dois aspectos, que é um físico, que é o material, e o aspecto espiritual, que é o imaterial. Principalmente para quem é dicotomista, isso é muito claro, essas duas naturezas distintas. A questão gnóstica, na verdade, eles nem se preocupavam com o corpo, né? Eles achavam que o corpo era o cárcere da alma e não estavam preocupados com essa discussão. Sobre a questão da paz, que foi tratado do texto, a paz aqui não é uma paz, você falou uma paz completa, mas é porque ela é associada à justificação. Tanto que Paulo ele aplica isso em Romanos 5:1, dizendo que por causa da justificação, ou seja, porque fomos declarados justos, temos paz com Deus, ou seja, cessou qualquer tipo de guerra entre Deus e o seu povo, né? A questão do hebraico, que é usado por Mateus, tinha que ser hebraico, ele está escrevendo para judeus. Todas as citações que ele vai fazer é diretamente do hebraico. Se ele se propõe a citar de qualquer outra fonte, ele arruma um problema muito grande para quem ele escreve. Então, há uma preocupação, sim, de citar. Eu estou ainda no texto de Isaías porque é o texto fonte, é o texto inicial. A promessa está em Isaías. Já eu pretendo chegar à questão de Mateus, mas até já deixei aberto aqui. Sim, há curas que acontecem aqui, mas há principalmente salvação. Você vai ver que a maioria dessas curas, elas têm como pano de fundo a salvação de pessoas. Porque esse é o grande aspecto, né? Inclusive, quando nós temos lá a discussão, né, dos discípulos em Emaús, né, eles vão falar assim, ele era um homem poderoso em obras e em palavras, nós achávamos que ele era o Messias, mas já é o terceiro dia, e Jesus vai lá e os repreende por isso, porque ele não queria ser conhecido como alguém que era poderoso em obras e em palavras, mas como o próprio Cristo que veio para nos salvar. Então, por exemplo, o Sproul, ele vai fazer um comentário interessante, né? Ele vai dizer que essas enfermidades e dores, elas se referem ao sofrimento que é resultante da queda lá de Adão, bem como de pecados pessoais, né? Basta lembrar que faz parte dos estágios da humilhação de Cristo, e esse texto de Isaías 53 fala sobre isso. Os 4 estágios da humilhação é a encarnação, é o primeiro estágio, os sofrimentos, principalmente por conviver com pecadores, é um outro estágio. Você tem a morte, a crucificação, um terceiro estágio, e o 4º estágio, o sepultamento. Ele passa pela morte. Então, os sofrimentos, o Sproul vai tratar sobre isso, decorrentes do pecado, recaem sobre Cristo. Cristo os leva sobre si, que é o texto de Isaías. Ele sofre, né, essa de maneira substitutiva a punição que deveria recair sobre nós. Por isso que Isaías vai falar, o castigo que nos traz a paz
que o castigo era merecido para todos nós, e que nos traz a paz recaiu sobre ele, ou seja, aquilo que precisava ser feito para que o nosso problema, o problema da maldição fosse resolvido, Jesus levou sobre si. Então perceba, e na verdade ele vem fazendo isso desde Isaías 52, sobre o servo sofredor. Ele já vem, tanto que o Isaías 53, verso 1 é quem acreditou nessa mensagem. Desde o Isaías 52, ele já está falando sobre o contexto de salvação. E para quem gosta a gente conversou sobre NVI aqui, né? Para quem gosta de NVI e não é aspersionista, esse texto é um problema de Isaías 52, porque fala, ele aspergirá as nações. A Ara fala, e ele causará espanto, ou causará admiração. Mas é um texto que está falando sobre salvação. Então, você vai ver, por exemplo, que ele nos cura completamente do primeiro problema e o mais sério. Porque a gente pode até sofrer com a doença e passaremos por ela com a graça de Deus. Mas sofrer eternamente, ninguém quer. Então, ele resolve o problema mais sério e o mais urgente, que é a salvação das nossas almas. Mas, claro que com a glorificação, ele também cuidará dos nossos corpos. E aí tem vários textos. Você tem 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição, Hebreus 9, 28, Apocalipse 22, 3, vai tratar especificamente sobre esse termo. Ele vai falar sobre essa questão da obra que ele faz. Eu não sei como é que está o tempo, mas deixa eu só ler esse texto aqui. Lê e conclui o raciocínio para a gente ouvir o Kaique ainda, tá, antes de encerrar o bloco. Mas é só Apocalipse 22, você vai ver claramente que ele vai tratar sobre isso. Ele vai pegar e vai falar dessa renovação que acontece nas nossas vidas. É ruim por causa do tablet aqui. Tá aqui, 21, 22. Ele vai dizer o seguinte, ó. Nunca mais haverá qualquer maldição, referindo-se ao quê? Ao que foi consumado por Cristo. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E aí ele começará a falar sobre tudo aquilo que acontece na vida da igreja. Ou seja, o ápice dessa vitória de Cristo é o fim da maldição. É quando, de fato, nem mesmo a morte física terá poder sobre nós. Então, Isaías e Mateus, ele vai referir-se a isso também. Ele vai tratar sobre essa questão. E o texto que eu já citei de Isaías, né? Isaías, Marcos e Lucas, ambos usam essa mesma expressão. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E aí, logo depois, ele fala, eu não vim salvar justos, eu vim salvar pecadores. Então, parece-me que os três autores, não apenas Mateus, olhando para Isaías, estão tratando sobre esse mesmo aspecto. Não que eles citem Isaías, mas quando eles falam sobre cura, é sempre mencionando a questão da salvação. Esse aspecto espiritual. Eu vou precisar chamar um intervalo, então 3 minutos, Kaique, tá, por favor. Tá bom. E depois do intervalo a gente tem mais um tempo? Tem. Depois tem mais certo. O reverendo, mas apesar do uso que os evangelistas fazem ali veio para os doentes, eu acho que não é correto também pegar esse termo e aplicar ali no texto de Isaías. Porque, como eu citei aqui, em termos literais, o significado dos termos, eles se referem a enfermidades e dores. Depois, até peço ao irmão que nos mostre algum texto veterotestamentário em que as expressões são utilizadas para se referir a pecados, né? Essa interpretação simbólica, eu diria, alegorizada que o irmão faz do texto, porque o contexto não permite e Mateus também não. E o senhor falou assim, mas todas as curas que ocorrem ali no capítulo 8, elas têm uma implicação salvífica. Quando nós analisamos todo o evangelho de Mateus, e bem sabemos que ele escreve aos judeus, a fim de demonstrar que Jesus é o Messias prometido. E os estudiosos dividem os 28 capítulos em 7 sessões. É interessante que esta sessão, ela pertence à sessão seguinte ao Sermão da Montanha, que vai do capítulo 8 até o 11. E, curiosamente, nesse espaço, Mateus registra 10 milagres de Jesus. Com qual propósito? De mostrar aquilo que foi dito por Isaías no capítulo 35, que o período do Messias, né, em que ele estivesse presente, seria um período marcado por milagres. Então, a ênfase de Mateus aqui é mostrar que ele é o Rei poderoso, que ele é o Messias. Tem implicação salvífica? Tem também, mas não só isso. A ênfase de Mateus ele é poderoso, ele faz milagres, ele cura. Tanto é que mostra Jesus curando as enfermidades, expulsando demônios, acalmando a tempestade, ressuscitando o morto e também perdoando pecados. Então, quer dizer, Mateus está mostrando para os seus compatriotas judeus que Jesus é o Messias, aquele que foi anunciado por Isaías 35, e nesta sessão especificamente falando a respeito dos milagres. O pastor fez uma citação, né, do Sproul, mas embora o assunto ele seja um tanto quanto inédito, nós temos bons teólogos que creem também nessa relação que há entre cura e cruz, expiação e cura. D.A. Carson, por exemplo, eu não vou citar textualmente, senão a gente vai comer muito do tempo, mas D.A. Carson, por exemplo,
Leon Morris, comentarista bíblico, temos Craig Blomberg, Bibi Warford, o sensacionista Bibi Warford, por incrível que pareça, também cria nessa perspectiva, e Millard Erickson. Eu vou citar apenas o Millard Erickson, porque eu acho que faz sentido. Ele diz assim, ó, Isaías 53:4 dá vazão a várias interpretações, a melhor das quais, julgada segundo a fidelidade aos dados linguísticos, é que declara que o profeta se refere a enfermidades e aflições reais, tanto físicas quanto mentais. Então, veja, nós temos aqui bons autores que não são de linha pentecostal carismática, são reformados, mas que entendem a relação que há entre cura e cruz, analisando tanto o texto de Isaías quanto o de Mateus, capítulo 8, verso de número 17. Deu os 3 minutos? Boa. Você quer concluir ou valeu, quer deixar para a próxima, para você começar uma nova ideia? Não, pode ser, tranquilo. Boa. Então nós vamos chamar um intervalo, depois a gente volta, vamos falar mais sobre o tema. Você está vendo aqui, é um assunto difícil, mas graças aqui aos conhecimentos dos nossos convidados, a gente consegue entender bem e tem sido bem. Então, é rápido o intervalo, a gente vai, daqui a pouquinho, vejam só, já volto, mas antes, anota o telefone da Agrade aí, você que quer estudar teologia, procure pela Agrade, é a nossa indicação, código 11-3115-0819, 3115-0819. Eu peço para você anotar, porque aí você liga amanhã em horário comercial, liga agora, não tem ninguém lá na grade, tá bom? Além disso, quero deixar aqui os contatos da HIT, redes sociais, chega por lá, tem nosso site, tem Instagram, tem Facebook, você consegue nos acompanhar. Pode também procurar pelo canal lá no YouTube também para assistir os nossos vídeos e os outros programas também. Tudo para você, é só procurar por HIT TV que você localiza todos os nossos contatos, tá bom? Intervalo rápido, vejam só, vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. E você viu que a gente já está aqui ainda conversando, já acertando aqui, porque o debate vai pegando fogo, vai ganhando corpo. Tem muita coisa para a gente falar e nós vamos aproveitar aqui esse tempo no segundo bloco, recebendo o reverendo Samuel Ribeiro, professor Kaique Slumial, que no primeiro bloco aí já deram o desenho da linha que eles seguem, e nós vamos caminhar um pouquinho mais nisso. O primeiro bloco encerrou com o Kaique. Reverendo Samuel, vou voltar a palavra ao irmão, então, para tecer aí os seus comentários, por favor. Deixa eu só voltar rapidamente para Mateus. Mateus, de fato, é escrito para judeus, isso é consenso, né? Você precisa correr para Mateus, porque o Kaique não saiu de Mateus. Eu vou citar um texto que eu quero ver o que ele vai fazer com esse texto, mas antes de citar o outro texto, Mateus é interessante porque ele é escrito para judeus, mas a finalidade dele ao escrever para judeus é provar que os gentios fazem parte do povo de Deus. Na genealogia, mulheres gentílicas são citadas. Quem anuncia o nascimento de Jesus a Herodes são gentios, os magos do Oriente. E no final ele conclui, tem os sermões do reino. Na verdade, Mateus, a melhor forma de você descrever Mateus é que ele é construído em cima de grandes sermões. Você tem um sermão profético, você tem um sermão do reino, você tem um sermão das bem-aventuranças, um sermão do monte, enfim. E aí, no final, ele conclui dizendo que tem que pregar esse evangelho a toda criatura. Então, Mateus ele tem esse primeiro propósito. O segundo propósito é mostrar que Cristo ele tem nele os 3 ofícios. Jesus, ele é sacerdote, e nós temos, por exemplo, no batismo, isso sendo muito bem evidenciado, apontando para a obra que ele faria na cruz. Nós temos o Jesus que é profeta, ele, enquanto os da antiga aliança diriam, e diz o Senhor, ele diz, eu, porém, vos digo. E você tem um Jesus que é rei, por isso o sermão do reino e outras coisas, as parábolas do reino e tudo mais. Então, encerrada essa primeira questão, Mateus, ele não fala só de milagres após o Sermão do Monte. Antes do Sermão do Monte, de forma muito rápida, no capítulo 4, ele começa a apresentar vários milagres. E todos eles eram para provar, como João vai dizer, que de fato ele era o Filho de Deus, o Cristo. E a maioria dos encontros, se não todos, que são relatados por Mateus no texto que foi citado por ele, repercutiram em salvação, tanto que os discípulos tinham essa marca, que passam a ser chamados de apóstolos, né? E aqui eu não vou entrar em cessacionismo nem continuismo, mas ali em Mateus 11 é instituído o apostolado, e o apostolado vem com sinais.
Então, todos eles para falar da glória de Deus, não eram meramente curas. Tanto que alguns eram curados fisicamente, como os leprosos, e somente um deles volta para agradecer e ele é curado espiritualmente também, tá? É só para fechar essa questão de Mateus. A própria Confissão Belga, no artigo 21, ela vai tratar sobre a satisfação por Cristo e ela vai discorrer sobre esses aspectos da morte de Cristo. Sobre a questão de Isaías, que é o texto base, o texto inicial, cai Isaías 52 e 53, principalmente o verso 13, 14, 15, Isaías 53 é todo sobre salvação. Por mais que se use, são palavras polissêmicas, e eu posso procurar e lhe passar como essa palavra é usada em um outro contexto, mas o próprio capítulo de Isaías resolve a questão, ele é todo sobre salvação. Ele fala sobre levar sobre si tanto que Pedro o cita indiretamente, dizendo o seguinte, ó, 1 Pedro 2,24, eu falo o cita indiretamente, porque quando você lê, você vai falar, esse cara está citando Isaías. A Bíblia não vai colocar esse apontamento, né, porque não é ipsilitris, mas a ideia está lá. Eu vejo o que é que ele diz em 1 Pedro 2,24. Vou ler o 23 só para contextualizar. Pois ele, sendo ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aí veja o verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ele não está citando Isaías aqui? É óbvio que ele está citando Isaías 53. Sim. É muito claro. E Pedro interpreta que o carregar aqui, o levar sobre si, são os pecados. Ele poderia ter aprofundado a questão das doenças aqui. E eu vou falar uma coisa assim, até para tentar chegar a um meio termo. Eu acho que um crente está menos suscetível à doença, e isso não é triunfalismo nem nada, porque se ele se liberta de vícios, ele tende a não sofrer de alguns problemas, por exemplo. Tá bom. Vamos tentar chegar a esse meio termo, né? Um crente, ele tende a ter uma vida de mais qualidade. Por exemplo, um judeu tinha uma vida de mais qualidade porque ele se abstinha de alguns alimentos que eram alimentos que causavam problema para a saúde dele. Então, mas para além disso, dessa questão prática, os pecados, Pedro está falando sobre carregar os pecados, Isaías está falando sobre carregar os pecados, e eu citei Mateus, a questão dos sãos e dos doentes, os pecadores e os justos, porque ele usa um aspecto metafórico para falar de doença, mas ele fala que a doença, de fato, o médico vem cuidar de almas e não do físico. Então, por isso que eu citei Mateus, e Marcos vai fazer a mesma citação de Jesus, Lucas, só os sinóticos vão fazer isso. João nem tem preocupação de citar esse texto, como ele não cita outros. Então, eu entendo que o texto de Isaías 53 não dá margem para a questão para dizer, a partir daqui nós podemos ter curas físicas. Não, faz parte do ministério de Jesus os sinais, isso é óbvio. Assim como os apóstolos, tendo autoridade delegada por ele, também manifestam esses sinais. Mas não é o principal. E nem é decorrência da crucificação. Por quê? Porque os milagres acontecem até antes da crucificação, mesmo que eu aplique para o antes, apontando para a obra de Cristo. Mas, assim, Isaías 53 ele é muito pontual. Ele fala sobre o sacrifício de Cristo trazendo consequências para as nossas vidas. E nessas consequências, eu creio que uma parte delas que a primeira parte é espiritual e uma segunda parte física, ela se resolve na glorificação do corpo. Tá. Antes de você fazer os comentários teológicos, você acha que dá para abraçar esse ajuste que ele propôs aí, esse acordo? Dá até para pensar em cura física, já que o crente vai se libertar de alguns vícios, vai melhorar a saúde dele, já serve? Não, acho que não é a ideia do texto. Na verdade, o pastor até ficou de mostrar para nós, e acredito que ele vai mostrar daqui a pouco, algum texto bíblico do Antigo Testamento em que possa ser aplicado esses termos de forma simbólica. Porque, como eu disse, não é a ideia de Isaías. Isaías está falando da natureza holística, da completude da obra operada por Cristo. Né? Então, esse não seria um problema. E aí o pastor falou, por que Pedro, ao citar Isaías, não discorreu sobre as curas? Porque o propósito dele não é esse naquele contexto. Quem que discorreu sobre isso e aplicou num contexto de cura? O Mateus, porque ele está falando sobre cura e ele diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A pergunta que eu faço é, será que Mateus está errado na sua compreensão de Isaías ao aplicar as curas ao ministério terreno de Cristo? Será que Pedro está certo e Mateus está errado, embora os dois sejam autores inspirados? Acredito que não. O fato de Pedro não citar não anula a ideia de que Isaías esteja falando de cura, tá? E o pastor, ele é enfático em dizer sobre o propósito dos milagres, no sentido de que
testifica a divindade de Cristo, endossa a mensagem que é pregada e por aí vai. E, evidentemente, eu concordo. Existe esse aspecto de testificar a divindade de Jesus. Eu mencionei agora há pouco, Mateus, dos capítulos 8 a 11, essa sessão é para evidenciar isso. Mas a questão que se coloca é, Jesus Cristo operou milagres e curas apenas por esta razão? E a resposta é não. Nós vemos alguns contextos em que Jesus Cristo, movido de íntima compaixão, curou as pessoas. E é interessante que a expressão compaixão, splankinizomai, do grego, fala de algo visceral, algo que parte das suas entranhas. Não é um mero sentimento de dó. É um sentimento que parte das entranhas e leva Jesus Cristo a agir, sem necessariamente ter que demonstrar sua divindade. Quando nós vimos isso, por exemplo? Quando ele restaura a orelha daquele servo que Pedro havia acabado de cortar. Jesus está próximo da cruz. Não há necessidade de evidenciar mais a sua divindade. O seu ministério já está quase concluído, o terreno. E por que ele restaura? Compaixão, misericórdia. Então não tem apenas o aspecto miraculoso. Existe também o fato de que Jesus se preocupa conosco. E ele não quer apenas salvar a alma do indivíduo. Ele quer também curar as suas enfermidades. Eu acho que esse é um ponto que precisa ficar claro. E por que eu usei Mateus? Porque Mateus é um autor inspirado que faz menção do texto cabalmente. E ele o aplica num contexto de cura. Então, para deixar ainda mais claro que realmente Isaías está falando disso. E o que eu quero enfatizar aqui, queridos telespectadores, é que eu creio na natureza holística da expiação, que ela não se restringe ao perdão dos pecados, mas ela tem uma completude. Para você entender, se no pecado nós tivemos como consequência enfermidade, ou melhor, se na desobediência do primeiro casal tivemos enfermidade, pecado e morte, no sacrifício substituto de Cristo tivemos cura para as enfermidades, perdão para os pecados e vida eterna. Então não é que o pecado teve uma abrangência muito maior do que o sacrifício de Cristo. Muito pelo contrário. A expiação de Jesus, ela também resolve todos esses aspectos e na sequência, depois, na minha próxima fala, eu quero trabalhar aqui o campo semântico do verbo salvar. Um minuto. Os milagres, e até João manda os discípulos lá, né, para saber se Jesus é o Messias, ele fala, né, diga o que vocês estão vendo. Não é para comprovação disso? Inclusive é isso que Isaías fala? Claro, com certeza. Eu creio nisso. Os milagres é uma prerrogativa divina. Está evidenciando, Jesus é Deus, mas não apenas por isso. Não é apenas esse aspecto que resume o ministério terreno de Jesus. Né? Tá. Tem também a questão da compaixão, como eu bem destaquei. Podia dar o debate a questão da orelha lá, da compaixão. Eu acho que em outros textos cabe mais. No da orelha, eu acho que não. Acho que ele fez mais para evitar um conflito mesmo. Mas é muito subjetivo, né? Vai ficar no campo debate. Vai ficar no campo da subjetividade. Ó, temos 11 minutos para acabar o programa. Então, vou dar 3, aí o Samuel fala uma, Kaique, Samuel e Kaique para encerrar, tá bom? Perfeito. Vamos ter mais 2 falas cada um. Vamos lá, Samuel, por favor. Então, deixa eu voltar aqui para Isaías, para depois ir para Mateus. Vamos lá. Tem o texto, pastor, do uso simbólico, alegórico de pecado no Antigo Testamento? O tablet não está na internet aqui, eu tentei baixar o dicionário, mas eu vou pegar, já vou pegar um texto. Mas olhando os textos aqui, por exemplo, você cita a questão eu estou pegando o Strong, que é onde o dicionário internacional ele vai pegar como base, né? Por exemplo, ele vai tratar, sim, a palavra xoli, né, que é a doença, mas quando ele vai falar, por exemplo, de dores, mesmo que haja uma segunda interpretação, que é a questão da dor física e dor mental, a primeira interpretação que o Strong traz em sequência do que é mais óbvio para o que não é tão aplicado assim. Ele vai falar só de dor e sofrimento. E aí, por exemplo, quando você vai pegar a palavra rafá, que é de onde tem sarados, porque claramente há um raciocínio aqui de Isaías. Quando você vai pegar a palavra rafá, por exemplo, o significado é referindo-se às feridas das nações, aquele que cura a ferida das nações. Tanto que Jeová Rafá, por exemplo, é uma das formas como ele é conhecido. Seria algo direto de doença. Então, pois é, o próprio contexto de Isaías, e assim, o debate inicialmente é de Isaías. Você quer discutir o que é que Mateus aplica, ou muda até ali o título do debate. É Isaías 53, mas os textos conversam, pastor. Tá, mas o de Pedro também conversa. Mas ele não fala nada a respeito do assunto de forma clara. O senhor pode ficar à vontade para trabalhar, então, Pedro. Mas não eu estou trabalhando o Mateus, que é um texto que tem relação. Não falo com o que você quer aplicar, mas Pedro... Não, ele fala de outro aspecto, não da cura. Mas a pergunta do tema é, Isaías 53:4 fala que Jesus levou,
Mateus 8,17 é um texto Responde que que fala... sim. Exato. É isso que você tá Pedro usando. olha para o Responde que mesmo sim. texto e fala que isso é espiritual. Ele não fala disso, ele fala de outro aspecto. Mas ele não fala está que é trabalhando salvífico. cura. Vamos lá. Mas a pergunta do debate, pastor, isso que eu estou dizendo. Por que eu Vamos estou lá. citando Mateus? Porque é a pergunta do debate. Porque Então. você preferiu que Mateus respondesse do que você, não é que isso? Fala Pedro. para ele. Exato. do que Mateus Pedro. respondeu O autor- sim, ou e ele que tá só resolvesse que assim. Pedro. O autor inspirado? Eu já mostrei, inclusive, o próprio Mateus Pedro dizendo pra ele- respondeu não, né? O Pedro falou que ele levou sobre si os nossos pecados. Mas quando você Mas pega... também, pastor, eu creio que ele levou também, mas não apenas os pecados. Por isso que eu insisto Aplica. na natureza holística da expiação. É algo completo, fala de uma amplitude. Se aplica mais Então. completo, você é mais restrito. Isso, exato. Não, que é E isso. quem aplica mais restrito está deixando de aplicar o completo, que é o todo. Não, tava te é ajudando. porque ele vai entrar... Você põe mais fogo. É porque ele vai entrar na questão, querendo ou não, e eu não sei se é a intenção, discutir sobre o cessacionismo e continuismo. Não, acho que não, nesse texto não. Porque não tem, e volto a dizer, a promessa se aplica a que pessoas então? Se está essa tratando de pergunta é boa. cura. Por que alguns são alcançados por essa cura física e outros não são? Já que a promessa em Isaías responde. e por Mateus, ele não restringe a um grupo específico. Se o benefício é consequência da crucificação, ele deveria recair sobre todo mundo. Essa é, e eu falei no começo, não é o que você está defendendo, mas a consequência lógica do seu argumento, para quem ouve, ele vai chegar a essa conclusão. Se é algo que é proveniente da cruz e atrelado à cruz, a cura física deve recair sobre todo Alcançar mundo. todos que creem. Vai, vamos lá. É porque o pastor, evidentemente, como um bom calvinista, entende que a expiação resulta em salvação. Todo aquele por quem Cristo morreu necessariamente precisa ser salvo, e Jesus não morreu por todos, apenas por um grupo. Eu creio de forma diferente, creio que ele morreu por todos e a aplicação se dá na vida dos que creem. De igual modo, a cura. Ele expia não apenas os pecados, mas morre com efeitos curativos, porém, existem variáveis na questão da cura, como eu já falei. Se no Antigo Testamento a relação se dava de Deus com o povo com base na obediência, no Novo Testamento claramente se dá por meio da fé. E quando nós olhamos para as Escrituras, eu não quero perder muito tempo com isso, que eu quero falar da natureza semântica do verbo salvar, mas deixa eu só responder, já que você fez menção aqui, pastor, a importância da fé nesse contexto neotestamentário para a recepção da cura. Jesus olha para a mulher do fluxo de sangue e para o leproso que foi purificado e diz: a sua fé o curou. Para Jairo, após ouvir que sua filha acabara de morrer, ele disse: não temas, creia, e ela será curada. Para os dois cegos, clamando a sua compaixão, Jesus pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E aí eles disseram sim, e Jesus respondeu: seja feito conforme a fé de vocês. Garantiu ao pai do menino atormentado por um espírito, em Marcos 9, 23, parte B, que tudo é possível ao que crê, e por aí vai. Porém, em Mateus 13, 58, Jesus não operou muitos milagres por conta da incredulidade. Então eu vejo claramente que no Novo Testamento a fé é uma variável importante, não absoluta, mas importante. Não absoluta, mas importante. Então, vai ter mais uma volta? Vai ter, aí vai ser a última. Você tem Tá mais bom. 1 minuto e meio Antes da última volta. antes da última. Tá, então só o que eu quero dizer aqui e deixar claro. Se Jesus Cristo morreu para curar as pessoas, por que nem todos são curados? Pela mesma razão que ele morre por todos os pecadores e nem todos os pecadores serão salvos. Há uma condicional. Há uma condicional. Esse aqui é um debate que a gente vai vir numa outra hora para falar de soteriologia, mas é a maneira com que eu vejo o texto. Jesus morre por todos, existem vários textos, eu não vou falar sobre isso agora. E essa aplicação da expiação é na vida daqueles que, pela graça, mediante a fé, recebem a Jesus. Com relação à cura, se dá da mesma forma. A fé se faz necessária. Eu acabei de citar textos em que Jesus está aguçando a fé da pessoa. Ele pode operar de forma soberana, sem um instrumento humano, o milagre. Claro que ele pode, ele é soberano, mas ele decidiu que nos usaria como instrumentos para ministrar a cura. E a fé é um elemento importante e a incredulidade é um elemento que impede. E aí impede. nós chegamos no continuismo. Não. Sabe o que eu fico com a dúvida? A fé de curar é diferente da fé para salvar? Sim, claro. Deixa eu só voltar para Isaías, porque assim, você levantou a bola, eu vou só aproveitar a bola que você levantou. Não ia entrar na questão da expiação. É a última fala, hein? Tá, mas, 3 minutos. Mas você citou 2 vezes a questão da expiação. Sim. Deixa eu só, vamos lá. O texto de Isaías 53, dos escritos de Isaías, é o que mais trata sobre a eleição de um povo. E não é suposição minha, eu vou ler o que está em Isaías. Vê, por exemplo, ele vai falar assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. De quem? De todo mundo
ou de alguém de um grupo específico? De todo mundo. Não, Isaías não vai falar isso nem de longe. De todo mundo. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele vai andando. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí você vai falar, é de todo mundo. Aí ele caminha mais um pouquinho e diz o seguinte, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, não a todos. A muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, ou seja, desses muitos, não de todos. E ele continua, verso 12, porque eu lhe darei muitos como a sua parte, não todos, e com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, não de todos. O texto de Isaías 53, Kaique, eu até falei assim, você levantou a bola por quê? Porque Isaías 53, ele é extremamente restritivo. Ele fala que Jesus leva sobre si os pecados de muitos, não de todos. E ele usa sempre a expressão do seu povo, ou seja, ele leva sobre si os pecados do seu povo. Quando eu volto para o verso 4 e ele fala, tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, eu concluo que é desse povo, não de todo mundo. Um minuto. Tá. E se ele leva de todo, desse só, do seu povo e não de todo mundo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Isaías, ele está sendo bem restritivo aqui, ele está falando especificamente de um povo, e aí eu chego a duas conclusões. Primeiro, a salvação é para esse povo especificamente, ele leva sobre si os pecados desse povo, ele paga o preço desse povo, e ele retira a maldição desse povo. Se eu chego à conclusão que o retirar a maldição envolve a questão, no mesmo tempo, simultaneamente, a questão espiritual e a questão física, eu tenho que defender que todos, por causa da morte de Cristo, serão curados. E eu creio que todos serão curados, mas isso aponta para a glorificação, novos céus e nova terra, quando a morte não mais existirá, nem doença, nem nada. Você aponta para a nova terra e eu aponto para o relógio. Acabou seu tempo. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. Kaique, 3 minutos, já me fala, não pode estourar, hein? E aí depois tem a consideração final. Aí já acabou o programa. Acabou o programa? Já foi minha consideração final, já? Já, você foi chutar a bola que ele levantou. Veja só. Esse restritivismo apresentado pelo reverendo trata-se da falácia lógica da inferência negativa. Porque ele morreu por um grupo, logo não morreu por outro. A pergunta que eu faço, em Gálatas 2:20, Jesus morreu só por Paulo? Porque ele diz assim, né? Ele diz que... Poxa vida, o texto... Vou até pegar o texto. Não sou eu que vivo, mas ele Isso, vive não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Esse restritivismo se aplica aqui também ou só em Isaías? É a falácia lógica da inferência negativa. Não é porque ele morreu por um grupo que ele não tenha morrido por outro. E aqui, para concluir minha fala, que é o que eu falei da natureza holística da salvação. O verbo salvar, ele tem uma aplicação abrangente. O Greek English Lexicon de Louinaida traz o termo sotso, salvar, né, sozo, dizendo que significa resgatar, salvar e curar. O dicionário exegético do Novo Testamento apresenta o mesmo verbo como aquilo de que o indivíduo é salvo, inclui perigo mortal, morte, doença, possessão demoníaca, pecado e alienação de Deus e ruína eterna. Olha só, que interessante. Aí como que nós vemos isso de forma prática no Novo Testamento? O evangelista Lucas usa o verbo salvar de 4 formas diferentes. Em Lucas 7,50, ele usa esse verbo no sentido de salvo do pecado, quando Jesus se refere à pecadora que ungiu seus pés. Em Lucas 8,36, ele usa o mesmo verbo para se referir a ser salvo dos demônios, o endemoniado Gerazeno. Em Lucas 8,48, o mesmo verbo é usado para se referir a ser salvo da doença, cura. E, por fim, em Lucas 8,50, o mesmo verbo aparece e agora ao se referir a ser salvo da morte, a filha de Jairo. Ou seja, Jesus é um soter, né, o salvador no grego, que perdoa, liberta, cura e ressuscita, tanto temporal quanto eternamente. O que eu estou querendo enfatizar aqui, e eu espero que os irmãos tenham entendido, os telespectadores, é que eu defendo a natureza holística da salvação. Tá bom? O verbo salvar, Jesus Cristo nos salvou no sentido mais amplo do termo. Não é apenas o livramento da alma no dia do juízo, que é o que geralmente
os nossos irmãos reformados defendem. E só para encerrar, aquela diferenciação que eu fiz da supervalorização da parte imaterial em detrimento da material é nesses termos. O que vale é a salvação. Mas nós não temos nenhum contexto em que Jesus Cristo recebe alguém que está enfermo e diz assim, eu vou salvar você, mas vai embora doente, porque o que importa é que você foi salvo. Não. Todos os que foram a ele, enfermos, ele cura e salva, porque a redenção é completa, ela tem uma natureza holística. Agradeço a minha oportunidade, prazer, Samuel. Que bom, debate amistoso. Deus seja louvado. A Angélica está aqui vibrando, falando que em janeiro vai convidar vocês para voltar, para falar mais, porque o tema... Tivemos que correr aí, né, com o tempo aí. Mas obrigado, Kaique, pelo carinho. Samuel também, obrigado, viu? Sempre uma alegria recebê-lo aqui. Contatos dos nossos convidados à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. E você viu que tem tema ainda para a gente tratar, né? Tem muita coisa para a gente falar. Esse assunto é interessante. Põe aí na tela rapidinho o resultado da enquete, só para a gente, antes de encerrar. A promessa de cura é para todos. Vamos ver como é que ficou lá o resultado? 64% afirmando que sim, para todos que têm fé. Aí, ó. 15% que não, que é algo Só pros específico. Pode ser. Não, mas nem defende isso, pastor. Ele nem defende dos eleitos. Não, nem sei o que é que eu votaria aí. E 21, eu votaria plano de Deus. Depende do plano de Deus. Isso, exato. É mais porque se é para todos que têm fé e a pessoa não é curada, a pessoa vai entrar na Aí crise tem de problema. fé. Isso também. Eu também acho que eu votaria... Acho que no terceiro. Não votaria nem no primeiro, nem no segundo. Eu votaria no terceiro. Mas você falou que depende da fé, Kaique. Não, mas eu deixei claro que depende, sobretudo, do tempo de Deus. Paulo ora por Timóteo, Paulo tem fé, Timóteo também tem. Por que ele não é curado? Não, mas de repente não tem a fé para aquela cura. Porque você disse que tem... Eu ia falar aqui no falei plural, fé pra né? cura. Entendi. Você falou que tem vários tipos, então de repente Não para falei aquele... vários. Eu falei que a fé para receber o milagre é diferente da fé salvífica. Isso, desculpa. Você falou que são distinções. Então, de repente, Paulo, naquela situação, não tinha. Porque no caso, quando ele fala do espinho na carne, aí ele fala literalmente que Deus disse que não ia curar. Mas ali a gente nem sabe se é enfermidade. Né? Isso, não, tudo bem, mas eu só estou dando um exemplo, porque ele orou pedindo e não teve resposta. Mas era um tipo de sofrimento. Isso, mas ali, tipo ali o que eu quero dizer, ali não avalia a fé de Paulo, aquele caso. No caso de Timóteo, não tem uma descrição. Então, de repente, seguindo a sua linha de raciocínio, Paulo podia não ter fé para aquilo específico, ou Timóteo. É possível. Mas é uma inferência. 10 segundos? Aos telespectadores? Não. Não, eu só ia trazer uma aplicação prática. Mas Vamos encerrar. Acabou o programa de hoje. Senão eu falo demais, eles falam demais. Na próxima a gente começa daí, da sua aplicação já. Grande abraço, até amanhã. Se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Amém.